Olá, estudantes do programa Mais Aprendizagem. Tudo bem com vocês? Que bom. Vamos estudar então? Vamos lá? Os objetivos da nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos ler textos informativos e saber quais são os 10 animais exóticos que podemos ter em casa. Vamos localizar informações explícitas no texto e vamos inferir informações implícitas no texto. Você tem animalzinho de estimação? Você gostaria de ter? Qual é o animal da sua preferência? Vamos ver o que é que você pode ter em casa? Se você gosta de animais, já deve ter pensado em ter mais do que um cão ou um gato. Em casa, né? Aves diferentes, répteis, pequenos roedores. Existem várias outras espécies que podem ser domesticadas e se tornar o seu próximo bichinho de estimação. Confira uma lista com 10 animais. Vamos lá? O sagui. O sagui é um pequeno primata que pode viver em cativeiro, desde que tenha espaço suficiente para brincar e se locomover com toda a sua agilidade. Você sabe que o bicho é esperto, né? Os primatas possuem a cauda alongada, maior que o corpo, que serve para dar equilíbrio nas suas escaladas e corridas pelos galhos das árvores. Antes de comprar, né, é preciso escolher um criador licenciado pelo IBAMA. Nós vamos ver o que é o IBAMA. Outro animalzinho que você pode ter em casa, o furão. De aparência peculiar, com corpo magro e alongado, o furão é um animal dócil que gosta da companhia dos donos. Olha que fofo. São mais ativos à noite e passam boa parte do dia dormindo. A gaiola deve ter tamanho apropriado, com brinquedos e rede para o pet dormir. Fofinho, né? Atividade 1 para você. Escreva S para as características do sagui e F para as do furão. Vou deixar que você leia, responda e eu já volto para nós conferirmos, ok? Respondeu? Então, você viu que foi necessário você ter uma memória, né, sobre o texto que acabamos de ler para conseguir responder as questões. Só que tá fácil, né, essa? Vamos lá? Ficou. O furão gosta de ficar perto dos donos e é ativo à noite, passa maior tempo do dia dormindo. E o sagui precisa de espaço para brincar e possui cauda alongada maior que o próprio corpo. Mini porco. Você sabia que nós temos mini porcos?
O mini porco é dócil, mede até 40 centímetros e se adapta bem ao convívio doméstico. Necessita de cuidados como alimentação adequada, com ração e passeios constantes, principalmente os que vivem em espaços menores, ou seja, o espaço que você tem para o seu porquinho é pequeno, vai passear com ele, ele precisa passear. E o porquinho da Índia? O porquinho da Índia é um roedor de pequeno porte, originário da América do Sul. Tem temperamento tranquilo e é muito sociável, ideal para o convívio familiar. Apesar de ter hábitos noturnos, ele também gosta de brincar durante o dia entre uma soneca e outra. Vive em pequenos cercados ou gaiolas apropriadas. Outro bicho agora bem exótico, a iguana. Vamos ver como é que é isso? A iguana é um réptil que vive principalmente em áreas florestais, sobre os galhos das árvores. Em cativeiro, é necessário reproduzir minimamente seu habitat, com um terrário de tamanho adequado e galhos para que o animal suba. Ou seja, você quer ter uma iguana em casa? Tá tudo certo, só que você tem que reproduzir um espaço natural dela, lá de onde ela vive naturalmente, na sua casa, no seu terreno, para que ela tenha árvore e galhos para subir, tá certo? Olha aí então a atividade 2 para nós. Réptil que vive principalmente em áreas florestais, sobre galhos das árvores. Em cativeiro, é necessário reproduzir minimamente o seu habitat. O que significa reproduzir minimamente o habitat da iguana? Eu te espero e aí a gente já confere. Respondeu? Fácil, né? Eu só quero saber se a tua resposta ficou um discurso bem organizado. Não é só uma respostinha qualquer. Nós temos que organizar o nosso pensamento para que possamos nos fazer entender a partir da escrita, né? Reproduzir minimamente o habitat da iguana significa colocar no espaço em que o animal vai ficar elementos que lembrem o seu lugar de origem, como árvores e galhos para que possa subir, ok? Ficou mais ou menos assim? Ótimo. A chinchila, um pequeno roedor de orelhas grandes e pelo acinzentado. O chinchila é um animal de estimação bastante procurado, é dócil e vive tranquilamente na presença de crianças. A gaiola precisa ter espaço suficiente para que ele possa brincar, já que passa a maior parte do dia dentro delas. E deve ser feita de arame para que ele não consiga roer as grades. Ou seja, se você fizer uma grade para a chinchila com outro material que não seja arame,
ele vai roer e vai furar sua gaiola, né? Atividade 3. A gaiola precisa ter espaço suficiente para que ele possa brincar, já que passa a maior parte do dia dentro delas. E deve ser feita de arame para que ele não consiga roer as grades. Por que a gaiola da chinchila deve ser de arame? Tá aí a resposta no texto de cima e eu já volto. Respondeu? Fácil, muito fácil, né? Claro, a gaiola da chinchila deve ser feita de arame porque esse animal é roedor, ou seja, iria roer a gaiola se fosse feito com outro material. O bichinho é danado, né? A arara canindé, um bicho lindíssimo, é comum na América do Sul e Central. A arara canindé é também conhecida como arara da barriga amarela ou arara amarela. O tamanho varia de 75 centímetros a 80 centímetros quando adulta e pode viver até 70 anos em cativeiro. Olha quanto tempo o bicho vive. Precisa de gaiolas ou viveiros amplos, que permitam que ela abra as asas sem bater nas grades. Para comprar, é necessário procurar criadores certificados pelo IBAMA. Mais uma vez aparece o IBAMA aí, ou seja, você quer um bichinho, quer uma arara canindé, vai ter que consultar o IBAMA, tá certo? Tigre d'água. Você conhece o tigre d'água? Pois é um réptil da família dos quelônios, como os jabutis e os cágados. Esse animal é verde com listras amarelas, daí vem seu nome tigre d'água. Vive em lagos ou em pequenos riachos e em casa. Precisa de um ambiente com água, como aquários e tanques, que tenham também uma área seca de fácil acesso. Que esse bichinho, ele gosta da água, mas ele vai na terra também, tá certo? Atividade 4 agora, pessoal. Réptil da família dos quelônios, como jabutis e cágados. Esse animal é verde com listras amarelas. Daí vem seu nome, tigre d'água. Por que o tigre d'água tem esse nome? Tá muito fácil, né? Já volto.
Respondeu? Essa estava muito fácil, né, pessoal? Vamos consultar aqui, então? O réptil, como os jabutis e os cágados, o tigre d'água tem esse nome porque seu casco tem listras amarelas e verdes, ou verde e amarelas. Calopsita, esse bichinho é incrível, né? É natural da Austrália. Esta é uma ave de tamanho médio, que pode atingir até 30 centímetros quando adulta. Ela tem boa convivência doméstica e normalmente vive em gaiolas, que precisam ter tamanho suficiente para que possa abrir as asas sem esbarrar na grade. Agora vamos lá de quiz, pessoal. A arara canindé e a calopsita precisam de gaiolas grandes porque, letra A, são aves bonitas e merecem espaço amplo? Letra B, em lugares apertados elas gritam demais? Letra C, suas asas abertas não podem esbarrar nas grades? Letra D, as duas são originárias da América do Sul. É claro que você já viu que a calopsita não é da América do Sul. É claro que você não vai colocar um bichinho num lugar apertado, né, de jeito nenhum. Ou seja, elas realmente são aves lindas, mas não é por isso. Elas precisam de gaiolas grandes porque suas asas abertas não podem bater nas grades. Não podem esbarrar nas grades, senão elas vão ficar com as asas feridas, né? Agora, mais um animalzinho, também muito parecido com a calopsita, é a cacatua. Só que a cacatua é maior, né? Ela é originária da Oceania. Esta linda ave de penas brancas, crista exuberante e bico encurvado, pode viver até 80 anos, dependendo da espécie. Ela emite sons muito altos, portanto, se você tem restrições com barulho, deve evitar escolher esse pet. Necessita de gaiolas ou viveiros de tamanho adequado, com pelo menos 60 centímetros de largura, altura e comprimento. Para comprar, é preciso procurar criadores certificados pelo IBAMA, ou seja, olha o IBAMA de novo. Professora, o que é o IBAMA? Você já percebeu, você já inferiu o conhecimento aí. É um órgão ligado aos animais. E aí, daqui a pouco, a gente vai ver o que significa IBAMA. Olha o bichinho aqui, olha que coisa mais fofa, né? Olha a crista maravilhosa. Atividade 5 para você. Originária da Oceania, essa linda ave de penas brancas, crista exuberante e bico encurvado, pode viver até 80 anos, dependendo da espécie. Agora é com você. Sobre a cacatua, reescreva esse período substituindo as palavras destacadas por outras que possam substituir sem alteração de sentido. Pensa aí, quem sabe até consulta o dicionário para te ajudar. Eu já volto.
Conseguiu achar palavras que deem o mesmo sentido das que tinham? Teve que consultar o dicionário? É isso aí, a gente tem que consultar o dicionário sim. Assim nós ampliamos o nosso universo, né, vocabular, né? Bom, respondendo aqui, originária da Oceania, essa linda ave de penas alvas, crista abundante e bico arqueado, pode viver até 80 anos, dependendo da espécie. Se você não usou esses sinônimos, mas outros que digam a mesma coisa, está perfeito, né? Anota aí. Agora eu vou deixar aqui uns minutos para você anotar o que é IBAMA, pessoal. É o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Anota no seu caderno e eu já volto. E aí, você anotou? Sabe que o IBAMA precisa ser consultado quando você quiser ter um bichinho? Alguns animais não necessitam do registro, alguns sim. Então, você sabe que você tem que procurar para ter o bicho legalizado, né? E você, então, percebeu quantos animaizinhos exóticos podem virar o seu bichinho de estimação e conviver com você lá na sua casa? Sim, agora é importante. Antes de pegar um bichinho, comprar um bichinho, adotar um bichinho, enfim, antes de pedir um bichinho para alguém, tem que ter responsabilidade com o seu cuidado. É importante que você saiba que o bichinho faz xixi, faz cocô, precisa comer, precisa tomar água, que tem hora certa para tudo, que precisa, né, de medicação em alguns momentos. Então, é você que vai cuidar desse bichinho ou você vai pegar o bichinho e vai deixar para os seus familiares terem que cuidar? Então, a responsabilidade na adoção ou na compra, na hora que você resolve adquirir um animal, é preciso ter primeiro responsabilidade afetiva, né, e até financeira, porque o bichinho dá gasto, tem que dar alimentar de acordo com o que os veterinários indicam e não comida humana, que comida humana não serve para os animais, tá certo, pessoal? Enfim, hoje nós lemos textos informativos sobre os 10 animais exóticos que podem conviver harmoniosamente com as pessoas. E vimos também que precisamos cuidar muito bem dos bichinhos, tá certo, pessoal? Nossa aula termina por aqui. Um beijo da prof, até a próxima.